Hello! Estamos ao vivo, Brasil! E eu tô aqui com batom roxo no dente. Tô com batom roxo pra todo lado. Boa noite pra quem tá chegando. E aí, gurias, me contem como anda a loucura das encomendas de Páscoa por aí. Boa noite para todo mundo que tá chegando. A Lu, a nossa convidada, já chegou, já vou chamar ela. Primeiro vou fazer os combinados com vocês. Vocês podem mandar suas perguntas a qualquer momento. Pelo menos é batom, aham. Podem mandar suas perguntas a qualquer momento, mas facilita a vida desta que vos fala se vocês mandarem no pontinho de interrogação que tem aqui embaixo da nossa conversa. Boa noite, Carla, Thelminha, as gurias da Fio a Fio, a Lilian, todo mundo que tá chegando. É um prazer tê-las aqui. Então, mandem as suas perguntas aqui nessa interrogaçãozinha que tem aqui embaixo, porque aí fica mais fácil de ver, porque às vezes aqui embaixo tá rolando e aí eu não consigo ver todo mundo, certo? A Ângela tá aí pra me ajudar e puxa minha orelha caso eu deixe alguém passar. Então, vamos chamar a nossa convidada, linda, maravilhosa, que... Opa, tô apertando no lugar errado. Que veio hoje pra gente conversar sobre fugir do outro. Vamos esperar ela entrar. Boa noite. Olá. Oiê! Boa noite, Lu. Que prazer te ter aqui. Muito obrigada por aceitar o meu Ah, convite. o prazer é todo meu, imagina. Tô muito feliz, fiquei muito feliz com o seu convite. Que legal. Bom, gurias, contem para nós quem está vindo aqui através da Lu, quem né, conheceu a polva através da Lu, quem já é deusa crocheteira por aqui, eu chamo as nossas crocheteiras de deusas crocheteiras, Ai, que quem já maravilhosa! conhece a polva já está aqui há mais tempo. E Lu, conta para nós, assim, como que as artes manuais entraram na tua vida, como que foi o início da Blush Crochê. Bru, deixa eu só te perguntar se o meu áudio tá legal. Tá tudo Tá, tô te certo? ouvindo bem. É, então tá bom. Bom, então, a arte manual, ela, acho que ela sempre teve presente, né, de uma forma bem distante, assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Mas eu já sempre fiz, assim, uma coisinha ou outra no aniversário, em festa. A gente sempre tava mexendo com alguma coisa manual, né? No meu casamento eu fiz uns arranjos de mesas, assim, bem artesanal, eu mesmo que fiz. Então, querendo ou não, eu já tinha aí um pezinho, sabe? Não fazia ideia do que estava por vir, mas eu já mexia, assim, já gostava, né? E antes de ser crocheteira, eu era maquiadora. Não sei se as pessoas sabem, né? Então, querendo ou não, também já é uma arte manual, né? Porque a gente tá ali com o pincel na mão e Uhum. tal, fazendo, né, a transformação das mulheres, né? Deixar elas ainda mais bonitas. Então, querendo ou não, eu já tinha isso, né? De uma forma diferente, mas eu já tinha. E aí, o crochê veio quando eu casei, em 2018. E o crochê veio assim pra me abraçar mesmo. Eu não tenho nem como explicar como é que aconteceu. Foi uma coisa assim, tipo, genuína, sabe? Eu falo com as pessoas que foi genuíno. Não tem outra explicação pra isso, né? E eu tava assim, minha avó faz crochê e tudo mais. Eu sempre admirei, sempre achei bonito. A minha avó também é uma artesã de mão cheia, ela pinta, ela faz um monte de coisa. Que delícia. E eu via ela fazendo crochê, assim, eu achava tão lindo, tão satisfatório, mas era uma coisa que pra mim tava distante. E aí, como eu falei, eu casei, e aí eu precisava fazer um hobby, eu precisava de um hobby, de alguma coisa pra me ocupar, né? Que aí eu não tava mais morando com os meus pais, acabei morando sozinha, não, morando sozinha não, morando com meu marido, mas assim, só nós dois, né?
E aí eu falei, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de um hobby, alguma coisa também que traga uma renda extra pra mim, né? Que a gente tinha um apartamento todo pra pagar naquela época. E aí eu fiquei nessa de pensar no que fazer, no que fazer, no que fazer, no que fazer, no que fazer. E aí eu tava no Pinterest, eu sempre estive no Pinterest desde muito tempo, desde a época da maquiagem, muito antes, sempre estive por lá. Acho que é um site, assim, um banco de imagens fantástico. E foi ali que eu vi a primeira peça de fio de malha, de crochê com fio de malha. E aí eu me apaixonei por aquilo. Falei, meu Deus, Sim, é isso que eu falei pro Guilherme, é isso que eu quero fazer. Guilherme é meu marido, né? Eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu vou aprender a fazer isso aqui. Aí ele, tá bom, apoiou, né? Sempre apoiou. E aí, cara, depois dali, nada mais me segurou depois daquele dia. Foi um despertar mesmo, sabe? uhum. Eu entrei no mundo, assim, do manual. Que legal. Que eu adoro assim ouvir as histórias das nossas convidadas, porque cada uma tem, né, uma história, mas sempre é de uma maneira inspiradora, né? E o crochê, eu acho que é bem isso, assim, a hora que a gente encontra aquele jeito de fazer, ou aquela coisa que nos encanta, né? Tem gente que se encanta pelos vestuários, tem quem se encante pelo fio de malha, é viciante, a gente não quer parar mais, né? Sim, é muito. E é bem isso, é viciante. Porque quando você aprende, você quer que nada mais aconteça. Que você não tenha nenhum compromisso, que não precise fazer nada, que você só tenha tempo para fazer crochê. É incrível mesmo, é incrível mesmo. É viciante. Boa noite para todo mundo que está chegando, que disse que é a primeira vez por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Ah, eu também dou. Muito obrigada por compartilharem essa noite com a gente. Eu esqueci lá no início, mas tá, agora já está até suja de batom. Convido vocês a pegarem as suas taças para a gente brindar depois. Por aqui eu sigo na água, mas quem quiser colocar outros líquidos nas suas taças, sintam-se à vontade. Acho que a gente merece uma noite para compartilhar coisas gostosas, histórias maravilhosas. Lu, e aí tu estava falando de inspiração, falou do Pinterest. Hoje, aonde que tu busca inspiração? Porque eu percebo muito nas tuas peças que elas têm todas uma linha, uma delicadeza que eu acho que é bem própria tua, do teu jeito de falar, de como tu te comunica com as pessoas que te seguem e tudo mais. Mas né, além de serem todas assim nessa linha delicada, tu tens também, traz coisas diferentes, né? Agora essa linha da Páscoa tá maravilhosa. Então, aonde que tu busca essas inspirações, assim, para não ficar só no cestinho com orelhas comum? Sim. Essa linha, essa minha linha, né, que eu sigo sempre das peças, independente da peça ela ser delicada, eu acho que ela veio muito dos amigurumis, né? Porque teve uma época ali, uma transição em que eu tava fazendo o crochê com fio de malha e o amigurumi junto, na época de encomenda. Eu juntei os dois e eu vendia muito bem os dois, né? E aí eu acho que a delicadeza mesmo veio. Eu já sou uma pessoa delicada, né, por si, mas a delicadeza eu acho que veio dos amigurumis. Foi uma coisa que eu percebi, assim, que eu tinha uma facilidade de ver a delicadeza ali na peça e conseguir aplicar nela, né? E aí eu quis trazer muito isso pro fio de malha. É uma coisa difícil, porque o fio de malha ele é grosso, né? A gente trabalha com uma agulha 8, 9, 10. Diferente do amigurumi, que a gente trabalha com uma agulha 2, 2,5. Então, assim, era uma coisa que eu sempre quis trazer essa delicadeza. Então, eu vinha aí de uma sequência de peças e tudo mais, buscando essa delicadeza. Então, é assim, não existe um lugar que é neste lugar aqui que eu acho as minhas inspirações, né? Cada peça, cada criação, a gente tem que ter, né? Eu sempre tenho o olhar sempre apurado. Vai sair de casa, cara, fica de olho. Vai fazer alguma coisa, vai estar estudando uma coisa diferente. Fica sempre atento, porque muitas vezes a ideia surge assim, né?
Eu tenho a Sol, ela tá aqui, não tá desfocando, eu esqueci de tirar aqui da minha câmera, mas tem a Sol que ela foi uma inspiração do quintal da casa da minha mãe. Uma parte da peça. Então é assim, a gente precisa ter esse olhar bem treinado. Assim, não é uma coisa que é um dom que a pessoa precisa ter para fugir do óbvio, para fazer coisas diferentes. Não é um dom, porque eu não me achava uma pessoa criativa até então. Eu tinha muita dificuldade. E aí eu percebi que tudo é treinável, né? Sim, A criatividade é sim. treinável, fazer um crochê bem feito é treinável. Então a gente tem que estar disposta a estar ali tentando e com o olhar sempre apurado. Eu tô sempre também no Pinterest, que nem eu falei, eu tô sempre por lá, mas sempre fugindo do crochê quando a gente vai pesquisar alguma coisa Uhum. para trazer coisas diferentes, né? E foi o que aconteceu com a coleção de Páscoa, que realmente eu nem sei explicar o que aconteceu. Tá Eu nunca maravilhosa. fiz tanta peça ao mesmo tempo, então foi assim uma coisa única que aconteceu comigo. Espero que daqui pra frente eu tenha desbloqueado aí uma coisa muito especial e que seja assim sempre, porque eu nunca fiz tanta peça. É diferente, ao mesmo tempo e com as ideias vindo assim, ó, enquanto eu tava fazendo uma, outra vinha, outra vinha, outra vinha. Então eu espero que isso Que continue. delícia. Mas é assim, é praticando, é treinando, é testando, né? Às vezes a gente fica só no fio de malha. Ah, só vou comprar fio de malha, alça de cesto, alça de bolsa e os acessórios para isso, isso e aquilo. Pronto, acabou. Não busca outros acessórios de outros tipos de artesanato, né? Tipo, alguma coisa do macramê, alguma coisa do amigurumi, sabe? Tem uma infinidade de coisas do bordado também. Então, eu acho que é isso, sabe? Não tem uma coisa, um negócio, é um conjunto de coisas, né? Mas, no meu ver, o mais especial é estar sempre com o olhar apurado para as coisas. Sempre. Sim, e isso a gente também consegue treinar, né? À medida que a gente vai se abrindo a essas possibilidades, vai ficando mais perceptivo ao nosso redor, ao nosso dia a dia. Às vezes é a natureza que está ao teu redor, ou enfim, mesmo pessoas que a gente gosta de seguir aqui no Instagram, que de preferência não sejam só do crochê, né? Que a gente consiga buscar referências fora da nossa área. É bem legal. E isso a gente é isso, né? Vai treinando. Eu gostei isso, né? Que tu disse que até a criatividade a gente pode treinar. E é bem isso, né? A partir do momento que a gente consegue abrir esse olhar e apurando, né? Esse olhar vai também aguçando a nossa criatividade para outras possibilidades. Eu sempre gosto de frisar bastante aqui a questão de misturar, da gente não se prender, né? Às vezes a gente fica muito preso que, ai, tal fio é para usar com agulha 8 e o outro fio é para usar com agulha 6 e não faz nenhum teste, não tenta juntar nada e aí é mais do mesmo, né? Fica sempre no básico e muitas vezes as misturas são maravilhosas. Quando eu vi a primeira vez o ponto baixíssimo, aquele com um fio bem fininho, super delicado no meio de um cesto, eu disse, meu Deus, que coisa tão linda. Por que que ninguém pensou nisso antes? Eu vi numa das suas fotos e fica realmente incrível, né? Dá um outro ar para a peça, né? É uma mistura que é uma, né, diferente, é inusitada e manteve dentro da técnica. Tem alguém dizendo que o teu som tá meio abafado, Lu. Aqui para mim eu tô ouvindo bem, gurias. Me falem aí. Vou chegar mais pertinho. Vamos ver se ele melhora. Ai, por favor, a Ângela fez uma lembrança ótima de vocês compartilharem a live. Eu sempre esqueço, eu sou péssima de interação. Não peço para compartilhar nem mandar coraçõezinhos, mas eu fico muito feliz com todos os coraçõezinhos que aparecem. Sim, gente, E já aí, aperta ali no aviãozinho e manda é para isso todo aí. mundo. Lu, quando que esse movimento assim de fugir do óbvio, ele começou já desde o início, nas suas primeiras peças, ou como que foi esse teu amadurecimento, como que caminhou esse teu olhar, como que tu conseguiu ir mudando a tua visão, ou se já era uma coisa tua desde o início? No início, assim, o meu objetivo era produzir peças muito bem feitas.
né? Então, eu não saía do óbvio, eu estava 100% focada em fazer a peça ter qualidade, em conseguir transmitir isso para o cliente, sabe? Antes de querer fazer coisas diferentes e tudo mais. Então, esse foi o meu objetivo no início. Eu tinha medo, né? Eu não sabia se eu ia conseguir também, porque para mim eu era um pouco ruim na criatividade na minha cabeça naquela época. Então, eu tinha isso. E eu falei, não, já que eu não sou tão criativa agora, eu vou focar em fazer um cesto muito bem feito, em fazer um kit muito bem feito, em saber fazer um cestão muito bem feito, bem estruturado, fazer um tapete bem retinho, sabe? Então, eu foquei muito isso no início. E aí, depois de alguns aninhos aí, né? Que eu cheguei ali onde eu gostaria, pra mim, tipo, ai, beleza, é isso que eu queria, era essa qualidade, os clientes estão percebendo, a agenda tá ok de encomendas, agora, quem sabe, eu posso pensar em exercitar ali a minha criatividade, né? Mas foi sempre assim, testando muita coisa, não tendo preguiça, né? Porque às vezes a gente fica tipo, ai meu Deus, tem tanta encomenda pra fazer que, ai meu Deus do céu, eu não consigo parar. Eu sei também, eu também já tive uma agenda muito cheia de encomenda, já passei por isso. Então, às vezes é difícil a gente achar um tempinho, né, pra poder exercitar ali a criatividade, né? Que é parar, sentar, fazer um crochê com calma, né? Ai, não deu certo, desmancha, faz de novo. Então, o fugir do óbvio, assim, para mim foi uma coisa mais pra frente, não foi tanto no início, né? Que, como eu te falei, eu achava que não era para mim o negócio da criatividade. Depois que o básico já estava bem aprendido, foi que tu foi te sentindo segura para ir misturando e criando outras coisas, então. E aí, uma coisa que foi bem interessante também foi que aí, depois de ter ali como é que eu falo? Depois de ter dominado a técnica do fio de malha, eu acabei expandindo para aprender outras coisas. Uhum, Então, assim, uhum, eu fiz legal. amigurumi, eu fiz o crochê tradicional, então eu pratiquei essas outras técnicas também, né? Que eu achei que para mim era muito. Eu sou apaixonada, eu acho lindo os amigurumis também, eu gosto bastante. Aprendi a Maravilhoso. gostar do crochê fino, né? Eu sempre dizia, eu não vou fazer crochê fino. Não tem como. Como é que eu vou segurar uma agulha fina? Sempre falava isso. E aí, no fim, acabei me rendendo ao crochê mais fino e apaixonado, porque ele é um crochê bem delicado. Então, assim, quando eu fui aprendendo isso também, a nossa cabeça, ela tipo, te permite possibilidades. Porque quando você aprende uma técnica, aprende como é feito uma, é, um unicórnio, por exemplo. A estrutura do amigurumi de um unicórnio. Cara, é muito difícil. E aí, quando você Uhum, aprende aquilo, você vê como é que é por trás, como é que faz uma receita. Então, tudo isso é desbloqueado na nossa cabeça, né? Então, tudo isso permite que a gente teste coisas diferentes, teste coisas novas, se arrisque, que a gente sabe mais ou menos o caminho, né? Sabe ali, e se eu testar, o que vai acontecer? Se não der certo, tudo bem, né? Faz parte também. Quantas vezes eu já teve peça que eu imaginei, era uma coisa, eu fui fazer, não deu certo, bola pra frente, segura aí esse projeto, bota outro na frente, e assim vai, né? Então não foi uhum. uma coisa assim já que de início que eu já tinha isso, de fugir do óbvio, isso veio depois, né? Depois que eu virei prof de crochê, que aí eu me vi assim, tá, e aí, Luísa? As pessoas querem coisas novas? Eu quero coisas novas também. Sim. E tu sempre sentiu essa vontade de ser prof, ou isso também foi uma coisa que foi vindo com o tempo, essa parte de ser prof de crochê? Então, não imaginei que seria prof de crochê. Eu achei que eu ia ficar com as encomendas, porque eu amava as encomendas, eu amava de paixão, sério. É, E aí eu achei que eu ia ficar assim, com as encomendas, fazendo para sempre encomendas. Nunca me vi ensinando, eu achava que eu não conseguia também. Uma cabeça da gente, a gente acha que a gente não consegue nada. No fim, quando você tem que ir lá fazer o negócio, você sabe que você dá um jeito, né? Você pratica, faz de um jeito agora, melhora no próximo, faz o outro, melhora no próximo e assim vai.
Então, tudo que eu fiz por aqui foi assim, né? Eu nunca esperei estar tudo 100% para ir encarar uma coisa diferente. Mas nunca imaginei que eu ia virar prof. Virei prof, é assim, eu dei algumas aulas presenciais, individuais para algumas pessoas aqui da minha cidade. Muito receosa, não querendo. Eu sou tímida demais, assim, eu sou muito tímida para ficar ensinando alguém, então eu tinha muito isso. Mas o boom da prof mesmo veio ali na pandemia, né? Que aí Sim. Instagram explodiu, o crochê Uhum. explodiu, muita gente em casa, e aí o meu Instagram era só tipo, por favor, me ensina, eu quero aprender, eu quero fazer, eu quero aprender. Era só isso que tinha no meu direct, né? Aí eu Uhum. relutando, eu falei, eu não vou fazer curso online, não vou fazer, não sei como é que faz, não tenho isso, não tenho aquilo. Aí o Guilherme, que eu chamo ele de diretor, né? Pra quem tá aqui há mais tempo, vocês têm seguidoras mais antigas, sabem que ele é o diretor, então ele que falou, não, vamos lá. Se não der certo, tudo bem, né? Vamos tentar. Que custa a gente tentar? A gente faz com o que a gente tem mesmo. Se não der certo, você só volta para as encomendas e tá tudo bem. E tamo aí, né? Sim. Não, O diretor estava certo. ele está sempre certo. Olá, Cecília! Tá nos mandando um oi da Argentina. Ai, Seja que bem-vinda. chique. Guilherme também te mandou Hum, coraçõezinhos. Ai, que legal. É muito bom ter um parceiro que também te incentive, auxilie, né? Ter alguém com quem contar nessas horas de criação também é legal, né? sim, nossa, o Gui sempre, sempre me apoiou. Desde quando eu não acreditava em mim, ele estava ali apoiando, né? Dando força. Então foi muito importante para Sim. mim. É muito importante. Então, muitas coisas eu deixo ele falando, porque às vezes surge uma ideia legal do que ele fala e aí transforma em outra coisa. A gente tem muito disso também, às vezes acabo me interferindo no trabalho dele, a gente tem essa troca, né? Então é bem, bem especial mesmo. Mas ele sempre me apoiou, assim. Fico muito Que feliz por bom. isso, né? Porque quando a gente fala de crochê, tem sempre um tabu, né? Para quem não sabe desse mundo do crochê. E fala, meu Sim. Deus, mas vai fazer crochê, né? Uhum. Mas ele nunca teve isso. É, eu e a Ju estávamos conversando na semana passada sobre essas questões do preconceito, né? O quanto rola. A Ju estava terminando a faculdade de psicologia quando começou mesmo a Ju quem fez, e aí ela estava, né? Conversamos um pouco sobre isso, né? Que o empreender ainda, né? É difícil para as pessoas entenderem, e aí empreender com crochê rola sempre, né? Um medo, e algumas pessoas, infelizmente, ainda com o seu preconceito de achar que é uma coisa de vó. Como que foi isso contigo, assim? Teve alguma situação que foi mais complicada? Como que tu lidou? Ou desde o início as pessoas ao teu redor já te apoiaram? Como que foi? Não, eu sempre tive, assim, o apoio distante das pessoas, né? Tipo, ah, beleza, tá bom, mas não vou botar muita fé. Mas tudo bem, Uhum. né? Se é isso que você quer fazer, tá bom. Né? Mas a gente sempre escuta, né? Ai, mas crochê é coisa de velho, mas crochê não é legal, ai, já tá ultrapassado. A gente sempre escuta, não adianta. A gente sempre vai escutar. Eu acho que todo mundo, né, vai escutar isso alguma vez aí na Uhum. trajetória. Mas faz parte. Faz Enfim. parte. Eu não tive, assim, uma coisa, um acontecimento, assim, que, tipo, Uhum. ai, me botou muito pra baixo, ou nada disso, assim, né? Bom. Mas se não dependesse de mim e do diretor me apoiando, Sim. assim, talvez não teria ido tão pra frente, né? Porque Uhum. a gente só tem a gente, né? Não adianta a gente ficar esperando sempre o apoio das Verdade. pessoas, né? Ficar esperando a aprovação das pessoas também, ou ter essa vergonha, né? Tipo, no início eu tinha um Uhum. pouco de vergonha de falar que era eu, que eu fazia as peças e tudo mais. Mas foi uma coisa Uhum. rápida, momentânea, assim, tipo, Sim. logo passou e eu vi que, tipo, meu, nada a ver, sabe? Nada a ver, vambora, tá arrasando. Sério.
Sim, e tu, desde o início, já teve, assim, sempre desenvoltura nas redes, ou no início pra ti era mais difícil? Como tu disse pra gente que tu é mais tímida, o que não parece, né? Porque agora, quem te vê agora, toda desenvolta, falando em todos os lugares, como que foi isso lá no início? Nossa, não, assim, desenvoltura eu tinha pra, por exemplo, fazer uma foto, porque eu já trabalhava com o Instagram, com a maquiagem, né? Eu tinha meu outro Uhum. perfil de maquiagem, então eu meio que já me esforçava pra fazer as fotos e tudo mais. Então, essa questão das fotos, eu sempre gostei muito. Então, era um momento que eu adorava. Aí eu não tinha, né, esse problema, não tive esse problema, assim. Eu só tinha o problema de querer evoluir, não tá bom, e querer fazer sempre perfeito, mas eu acho que isso faz parte. Mas de aparecer aqui, nossa, eu tinha, travava, né? A primeira vez que eu fui fazer uma live, eu passei mal. Passei muito mal. De suar, de querer vomitar, é muito difícil pra mim Sim. falar, assim, né? Hoje em dia, depois de tantas vezes que a gente faz, de tanta. Tem que fazer e vambora, e encara e tem que fazer, foi melhorando. Então é isso, né? Tipo, a gente tem uma dificuldade em uma coisa, se tu não fizer que praticar, fizer mais vezes, não vai ficar bom. Então eu falei, cara, eu preciso fazer, né? Vou ficar aqui com vergonha, os primeiros vídeos do curso também, tipo, muito tímida, que tinha, onde eu tinha que aparecer, né? Pra mim era péssimo. Nossa, como. Nossa, eu parecia que eu tinha 80 quilos aqui, ó. Era muito difícil. Mas aí foi Sim. melhorando, né? Com o tempo. Depois de um tempo, a gente vai É. se sentindo mais segura e aí também vai recebendo feedback, né? De quem tá com a gente, está seguindo, o pessoal vai elogiando, vai falando alguma coisa e aí tu também vai se sentindo mais segura para aparecer, né? Por aqui, para mim, o início também foi bem difícil começar a aparecer, até criar coragem e tudo mais. A minha sorte é que a primeira live mesmo, eu fui como convidada com outra artesã e aí eu tava um pouco mais tranquila, assim, que não, eu não ia falar sozinha no meu perfil, né? Só aparecer e falar. Mas a primeira vez que eu apareci sozinha aqui foi horrível. Foi sofrido. É sofrido, é sofrido. A Da- a Dani tá pedindo para te falar um pouco da tua experiência na feirinha. Ai, a Dani é minha mãe, tá? Só pra avisar. Ah, tá. Tá ajudando nas perguntas. Adoro mães participativas. Não, minha mãe é maravilhosa. Cara, a experiência com feirinha foi ótima, assim, foi uma baita de uma experiência. Hoje eu vejo que eu podia ter aproveitado um pouco mais, mas foi um desafio bem grande, porque as peças precisavam estar prontas. Eu sempre trabalhei com encomenda, né? Então tinha que ser ao contrário, eu tinha que já ter todas as peças, então foi um baita de um desafio. Eu montei todo o stand antes na sala do meu apartamento para ver como é que ia ficar no dia, para cuidar da Que legal. decoração do stand, tudo isso, né? Que nas feirinhas a gente tem um cantinho ali, né? E Uhum. aí eu falei, cara, eu preciso montar para ver como é que isso vai ficar, se tá faltando alguma peça, se vai ficar feio e tal. Eu montei tudo na sala ali do meu Que apartamento para ver como é legal. que ia ficar. Mas assim, era sempre legal, porque aí os meus pais iam, e um monte de amigos também, aí a gente acabava se divertindo assim na feirinha, né? Então eu sempre Ai, que tive bom. uma experiência bem legal assim com feirinhas. Eu sempre recomendo Sim. para todo mundo fazer feirinha. Se puder, né? Se Uhum. puder fazer, eu recomendo. Porque aí você conhece outros artesãos também, né? Troca Uhum. ideias, experiências, né? E querendo não estar ali em Sim. contato com um público diferente, né? Que eles estão te vendo, estão vendo a sua peça ali Uhum. pessoalmente. Então, aí eu acabava vendendo na feira, na feirinha, né? Mas acabavam surgindo encomendas depois, porque eu entregava o cartão e tal, e as pessoas queriam encomendar depois, porque às vezes tinha umas peças que eram mais elaboradas, né? E aí a feirinha tem disso. Acaba que algumas vezes você vende uma peça mais elaborada, mas não é sempre. Você acaba vendendo peças Sim. menores, na minha experiência, né? Peças que Uhum. são mais, assim, que saem com um valor mais acessível. Mas aí Uhum. surgia depois, as pessoas, tá, eu te vi na feirinha, eu queria encomendar. Daí encomendavam, um cestão, um tapetão. Então foi muito bom pra mim. Foi uma experiência bem, bem legal mesmo. Sim. Sim, mantém, ajuda na visibilidade, né? Principalmente na visibilidade de quem está próximo, né? Na Sim, região. é bem legal, bem legal mesmo.
Legal. As gurias estão falando das fotos, que isso sempre é difícil, né? Até acertar o ponto, como arrumar as composições. O que que tu pode dar de dicas, porque as tuas fotos são incríveis. Tu fez algum curso, ou tu foi desenvolvendo esse olhar, né? Foi buscando em algum lugar? Como que foi isso para ti? É, então, eu trouxe muita bagagem da época da maquiagem, porque a gente era Uhum. visual, né? A gente tinha que saber Sim, tem um fotografar, não tinha senso como. estético. Então eu já tinha um Uhum. pouco disso, mas eu senti bastante diferença porque aí era um produto, né? Então acaba mudando um pouco ali. Tem que ter cenário, tem que ter umas coisinhas diferentes. E aí eu fui testando muita coisa, fui vendo o que, que eu gostava mais de fazer, o que, que eu não gostava tanto de fazer. Então, hoje, por exemplo, eu sempre recomendo para as pessoas começarem a fazer as fotos numa luz natural, do lado da janela, pegar a luz do dia. Na verdade, assim, eu sempre recomendo, primeiro de tudo, a pessoa se planejar, né? E quando a gente vai tirar a Uhum. foto, sempre no susto, tipo, meu Deus, tem que tirar a foto. Não fiz a foto da peça. A peça pronta, tem que entregar amanhã, eu não fiz a foto. Ah, eu vou fazer a foto agora, Verdade. 10 da noite, na luz Ah, eu ia branca. dizer. Tem só uma luz, coitada. A luz é branca, tem só uma luz no teto. A luz faz uma sombra horrorosa na peça. Aí já era. Aí, como é que vai divulgar uma peça dessa? Aí eu falo, sempre falo para minhas alunas, né? Sempre a gente tem o curso que a gente fala disso, e eu falo que, tipo, se programar, sabe? Pega um diazinho antes, se programa. Ah, eu vou fazer uma foto amanhã, tá? Mas aí o que que eu preciso? Qual vai ser a peça? Como é que eu vou montar o cenário? Como é que eu vou fazer? Que horário eu vou fazer? Sabe? Tudo isso agiliza e a gente não fica refém de fazer uma foto mais ou menos de qualquer jeito, entendeu? Então, quando a Uhum. gente se programa, cara, é fundamental. Então, isso, primeira coisa, se organiza para fazer no dia seguinte. E aí depois é isso. Eu tô olhando pra cá porque eu tenho uma janela. Aí a luz natural do dia. Eu sempre gosto de tirar foto de manhã, assim, início da tarde. Às vezes, finalzinho da tarde também dá, porque aqui no meu ateliê tem uma luz muito boa, não posso reclamar. Sim. Mas assim, sempre a luzinha natural, se tiver uma cortininha só pra rebater a luz, pra não ser aquela luz direta, né? Toda luz que a gente for fazer direta, ela vai fazer sombra forte, uma sombra dura na nossa peça. E isso tira a beleza dos pontos do nosso crochê. A gente vê, ai, tá tão lindo, Uhum. mas aí faz uma foto, fica tipo uma sombra muito horrorosa e acaba com o nosso trabalho. Então, assim, sempre uma luz natural, uma cortininha se der. Ai, não tem cortina, Luiz, estende um tecido fininho, um voalzinho, compra aí baratinho, estende. Uhum. E aí é praticar também, sabe? Eu tenho Sim. aqui, eu sempre boto um MDF, tem um MDF branco, sempre uso ele. Aí eu boto um outro MDF em cima. Aí eu tenho várias cartolinas, eu vou trocando para ter fundos diferentes. Então, assim, eu vou explorando o que eu tenho aqui de espaço, né? Eu sempre uso praticamente os mesmos fundos. Eu mudo, assim, os acervos. Isso que é legal também. Não fica focando em cenários muito diferentões, né? Porque muitas vezes a gente não tem isso, né? Foca em ter acervos que são usáveis sempre, né? Tipo, que nem na Páscoa. Eu não comprei nada que fosse, é Páscoa isso aqui que eu vou comprar pro acervo. Não, eu comprei um pratinho que eu vou usar em todas as outras coisas, sabe? Então, sempre pensar assim, quando for comprar também os acervos, porque a gente sabe que é caro, né? Vai comprar um Sim. arranjo de flor, compra as flores secas também são Secos. bonitas. Tem artificial, que também é. Cuidado com o artificial, para não pegar aquelas que são só um plásticozão que a gente vê de longe que é um plástico. Tem artificiais que são bem bonitas, né? Então dá Tem. para usar. Então, tudo isso, assim, a gente ter esse cuidado de fotografar na luz natural e se programar. Eu acho que é o mais importante. Porque a gente sempre quer tirar uma foto assim, tipo, ai meu Deus, preciso ir pra ontem. Sim, eu tenho gostado muito, inclusive teve aqui no final do ano passado, que foi o nosso primeiro ano da Povo Convida, o teu pai tá aqui, ó, comentando, adoro, adoro quem participa. Ai, gente, essa família em E diz peso. que, que as tuas dicas valem ouro, e é verdade, as fotos são maravilhosas. E a Bia,
do Foteiros, ela tem um Instagram recheado de dicas só para fotos, ela é fotógrafa ele é para foto de produto, tanto dos grandes quanto dos pequenos. E aí tem cada gambiarra maravilhosa e ela sempre fala isso, né, da luz natural, do ir para rua. E uma dica que eu achei bem legal que ela deu no curso, que eu adquiri o curso porque preciso melhorar muito as minhas fotos, da gente colocar, né, por exemplo, o MDF branco com o teu produto num lugar que seja na sombra e tirando foto várias vezes ao dia, durante um dia, né, em vários horários, para ver qual a foto que tu vai achar que ficou mais bonita, porque aí cada lugar, né, tem a sua luz diferente, né? Por aqui eu gosto bastante de tirar a tardinha, assim, um pouco antes do sol se pôr, e tenho já um cantinho no pátio que eu sei que é onde a foto vai ficar melhor, porque daí ela fica sem sombra mesmo, com a luz mais difusa. E aí ainda essa semana eu disse pro marido, vamos achar uns pés antigos de alguma coisa que seja só o pé mesmo, porque aí dá para apoiar o MDF aonde eu quiser, eu levo a chapa, tem a chapa fininha de MDF, eu levo ele para cá e para lá onde eu quiser no pátio, fica mais fácil de montar mesmo. E aí a ideia é essa, né? Um pouquinho antes desse horário, que é o horário bom, levar a sacolada com as coisas todas que quer tirar a foto pro lugar e ir fazendo mais de uma foto, né? A Bia, claro, quando a gente trabalha com encomenda é mais difícil, né? Porque tu precisa entregar. A Bia dá a sugestão assim de tu fazer várias fotos em um dia e né, ter fotos para 15 dias, por exemplo. Aí precisa de um pouco mais de programação, mas de tu conseguir já programar um dia antes para tirar a foto e tudo mais antes de entregar é super importante, porque geralmente quando eu fazia encomendas era exatamente isso que tu descreveu que acontecia. Chegava na noite, eu estava terminando, botando a etiqueta e pensava, poxa vida, eu tenho que entregar amanhã e não tirei foto. E aí não tem salvação, né? Porque aí é aquela foto que fica horrorosa. Não tem, gente. Não tem Eu vou salvação. Não. aqui o arroba da prof das fotos que vocês estão pedindo, gurias. Espera aí. Aqui, ó. Tá entrando já aí para vocês, da Bia. Tem live dela aqui no perfil. E se vocês seguirem ela, não precisa nem comprar o curso. Só de seguir ela, tem 1 milhão de dicas que ela dá todos os dias. É maravilhoso. E assim, tu Vamos consegue ver. também. Pode falar. Só pra, também dá para fazer uma foto excelente, perfeita também, com a luz artificial. Mas aí eu acho que precisa de mais técnica, precisa de mais equipamentos, de mais luz. Tudo isso é um gasto a mais, né? Óbvio que dá, as fotos ficam lindas, maravilhosas também, mas é isso, tem um investimento um pouquinho mais alto aí para fazer essas fotos com a luz artificial. Não é que não dá, né? Dá, mas aí é um pouco mais sem dúvida. difícil. Não, o nosso foco é gastar o menos possível, né? Porque a gente quer mesmo é gastar em fio. O meu Ai, conta pra nós, Lu, uma encomenda que foi inusitada ou que deu muito trabalho, assim, que foi que te arrancou os cabelos. Conta uma história de encomenda pra nós. Não, vou contar a melhor história de encomenda. A melhor. Bem no meu início, acho que tinha umas 2, 3 semanas, assim, que eu comecei a divulgar no Instagram, comecei a fazer e tal, as coisas. Surgiu uma mulher de Brasília que queria encomendar comigo. E ela encomendou 50 mini cachepôs para fazer de lembrancinha. Eu não tinha experiência nenhuma. Eu não sabia fazer. Eu não sabia que se eu fosse no armarinho eu não ia encontrar, porque naquela época era só fio residual, né? Muito difícil. Nunca, nem tinha visto, em 2018 nunca tinha visto um fio prêmio na vida. Não, mas eu não sabia que se eu fosse no armarinho eu não ia achar a mesma cor. Mas assim, até então eu não sabia. Aí eu fechei a encomenda com a mulher. Não, tudo certo. Beleza, vamos fechar. Vou dar conta, vambora. Sou eu que faço mesmo. Era uma encomenda de 50 mini cachepôs e um cesto de 50 por 60. Eu nunca tinha feito um cesto grande assim também. Sim. Mas eu falei, primeiro eu vou arranjar o problema, depois eu arranjo a solução, né? A gente faz isso de vez em quando, né? Aí eu aceitei essa encomenda e fui atrás do fio. Era um azul marinho, todos os mini cachepôs eram azul marinho. E aí eu comecei essa saga. Isso que aqui eu tô no sul, né? Tô em Santa Catarina.
Aqui é onde tem as fábricas, as indústrias têxteis, daqui que sai muito fio que vocês veem por aí, né? Só que eu não sabia de nada, não sabia de nada. Pra mim, eu ia chegar lá no armarinho aqui perto de casa e eu ia comprar, sei lá, 6 rolos de azul marinho e ia dar tudo certo, iam ser todos iguais, da mesma cor, da mesma espessura. Ia ser maravilhoso. Inocente, coitada. Olha, eu cheguei lá, tinha um de cada cor, um de cada tonalidade de azul marinho. Nossa Senhora! Ó, eu me vi num desespero tão grande. Porque eu corri em outros, né? Fui em todos os armarinhos que eu conheci aqui e nada, e ninguém tinha o tal do azul marinho mais de um rolo. Era tudo assim, ou tinha dois, ou tinha, sabe? Uhum. Tudo picado. Mas aí, o que eu fiz? Comprei, né? Fiz ele inteiro de mini cachepô, deu acho que uns 10, 12. E aí depois eu falei, eu vou achar, eu tenho fé que eu vou achar. E aí nessa época eu lembro que eu passei alguns dias assim procurando lugares onde eu falei, cara, eu tenho que achar a fonte. De onde que vem esses fios, né? De onde que eu posso achar mais em quantidade maior? E aí eu passei um tempão no Google pesquisando, e aí eu fui entender o que era o fio de malha, o residual, fui entender todo esse processo, como é que funcionava, até então eu não sabia. E aí eu descobri uma fábrica aqui perto da minha cidade, que é a Tapeteco. Não sei se vocês conhecem. Uhum. E aí ela é uma fábrica bem antiga, né? E aí eu falei, meu Deus, existe uma fábrica, Guilherme, vou pra lá, eu vou ligar pra mulher, vou bater lá na fábrica dela, vou falar, pelo amor de Deus, me dá esse azul marinho que você tem. Aí eu liguei e falei, olha, eu posso ir aí, tal, pra comprar? Daí ela assim, não, pode vir, a gente abre pro público e tudo mais. E aí eu fui, botei Guilherme no carro, a gente foi pra Brusque, que é uma cidade aqui perto. Uhum. E aí a gente foi, aí chegou lá, aí foi a saga, né? Porque a fábrica da Tapeteco é assim, rolos e 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 rolos, Sim. tipo assim, sei lá, 5 metros de rolo de fios, né? E aí ela falou, olha, tem, mas tem que procurar. Aí lá vou eu com o Gui procurar, e aí pra achar todos, porque eu tinha perguntado pra mulher, né? Pra cliente, pode ser com tonalidade, mas ela falou, não, tem que ser todos iguais. Aí a gente abre todos os pacotes do azul marinho, bota no chão, vê se todos são iguais. Mas aí eu consegui. Amém, graças a Deus. Eu Ainda comprei todos os azul marinho que ela tinha, bem. todos que ela tinha lá, porque eu tinha um cestão ainda pra fazer, né? Eu nem sabia quanto que Sim. ia de fio. Olha. Uhum. Aí eu cheguei em casa com esse fio, com todos esses fios. E todos aqueles que eu tinha feito não eram da mesma cor. Eu Ah, sim, perdi aquela sim. produção. Aí eu E perdi. conseguiu fazer um sertão de 60, de 50 por Uhum. 60? Consegui. Assim, ele ficou, né? Sim. Assim. Mas a cliente amou naquela época. E aí eu comecei a minha produção dos 50 mini cachepôs. Meu Deus, eu achei que eu ia perder a mão. Porque o meu tempo tava curto ainda, né, também. Sim, Nossa. sim. Já tinha passado um tempão Então, procurando o fio. então eu tinha que fazer ainda lacinho, botar pingente, tudo isso, embalar, um monte de coisa e fazer esse tal desse cestão. Olha, foi um aperto, viu? Mas foi um aprendizado enorme. Imagina. Foi um baita de um Sim. aprendizado. E aí depois tu começou a fechar as encomendas só depois de ter o fio ou como que tu te organizou depois? De Não, saber continua assim a todas mesma as loucura, né? características do fio de malha. Continua a mesma loucura. Primeiro fecha a encomenda, depois vai atrás do fio. É porque Certo. assim, eu não tinha muito dinheiro para botar na frente, né, para fazer um estoque. Eu também não Uhum. entendia quais as cores os meus clientes iam pedir mais no início, eu não tinha essa noção. Então eu falei, cara, eu vou segurar. Quando sair as encomendas, daí eu vou atrás, né? A cliente vai ter que confiar em mim um Sim. pouco, mas tá tudo certo. E aí foi assim, foi sempre assim. Ou corria lá na Tapeteco, ou ia nas lojas aqui perto. Sim, aí tinha a facilidade de ter eles mais pertinho, que tu conseguir pegar direto da fonte mesmo. Da fonte, aham. Às vezes a gente vinha com um carro cheio, assim, com, sei lá, 8 sacos, assim, com um monte de Que fio, sabe? legal. Uhum. O sonho de toda crocheteira era ter uma fábrica bem pertinho. Ah, depois você me pede que eu vou postar uma foto no story da fábrica quando eu fui lá, no dia que eu fui lá.
Ah, Já então tá. batizei Estamos a curiosos para confusão. ver. Hoje em dia, não sei como é que tá, não fui mais lá, né? Mas eu posso compartilhar se Sim, vocês quiserem. que legal, que legal. E conta para nós uma inspiração nesse mundo artesanal. Não sei que são muitas, mas assim, alguém que te inspira ou que te inspirou lá no início a permanecer nesse nosso ramo. Sim, eu tenho uma artesã, né, do que naquela época era, até hoje, né, é do fio de malha, que é a Ju da Sandal e Cedro. Então, na verdade, quando eu iniciei, né, eu conheci o perfil dela e aí me apaixonei, e aí foi com vendo ela, que também era jovem, fazendo crochê e tudo mais, eu falei, cara, que máximo, né? Sim. E aí tem aquela frase dela para você apreciar a sua jornada e tudo mais. Foi uma coisa que me marcou muito. Então eu tenho ela assim no meu coração com muito carinho, desde o início até hoje. Assim, você fala para mim, e uma inspiração, ajuda a Sandra Lucena. Uhum. Eu Sim, acho ela sim, sim. maravilhosa. Uhum, uhum. Segue nos inspirando, com certeza. Sim, Né? sempre. Sempre tem sempre esse olhar, assim, né? De ser uma inspiração, É, não só no crochê, mas também para a vida, assim, né? é, A gente conseguir levar com mais leveza. é bem isso aí. Depois dessa frase dela, assim, bem lá no início, eu comecei a relaxar ainda mais, assim, para fazer as coisas com mais Uhum, calma, apreciar mesmo, porque passa muito rápido, né? Quando a gente vê, meu, a gente já tá pegando 800 encomendas, a gente não vê a luz do dia, então, assim, tem horas que a gente precisa apreciar ali mesmo a jornada da gente, né? Apreciar aquele momentinho que a gente tá sentado fazendo crochê, nossa, uma delícia. é verdade. Ai, hoje eu fico aqui contando as horas para poder me atirar no sofá e fazer um crochêzinho. Que quando a gente para de trabalhar com as encomendas, acaba que diminui um pouco, né, a quantidade de Sim. crochê que a gente faz no dia a dia, né? Diminui, e aí tem outras tarefas que não são tão legais e a gente precisa fazer. E aí, Também. ai meu Deus, eu só queria sentar e fazer uma peça assim, sem compromisso? Pode ser? Bem isso, mas faz parte de todo o negócio, Sim, né? Para a gente poder trabalhar com crochê, vão ter outras tarefas. Por exemplo, aqui para mim, uma dificuldade muito grande era essa questão das fotos. Então, eu sempre acabava enrolando, 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 porque eu já sabia que não ia ficar bem como eu queria e que o problema não era o celular, o problema era eu, porque às vezes a gente diz, né, que o celular é que é ruim, mas não, é a gente que não sabe muito bem fazer as composições. sim, E aí, para mim era uma coisa que era custosa, assim, era difícil, mas é isso, né? Todo negócio vai ter alguma parte que é mais difícil de fazer e que para a gente poder fazer o crochê e ser feliz e ganhar dinheiro com ele, precisa dessas outras partezinhas também, né? exatamente, exatamente. Então, nas encomendas a gente faz muito mais, né? Mas aí depois, aí a gente tem que outras tarefas que também são tão importantes quanto, né? E aí a gente também Sim. não pode também. Às vezes a gente fica fazendo outras tarefas e tem que voltar. Muitas vezes a gente tem que, olha, tem que voltar ali para fazer crochê, porque senão vai perder o time de alguma coisa, né? Então é importante. Também ficar sempre atento para não deixar o crochê tão de lado, assim, quando a gente não tá mais. Sim, sim, até porque o crochê é uma grande fonte de inspiração, de relaxamento, né? Quando a gente senta, organiza os pensamentos ali, com o fio e a agulha também, né? Sim. O fazer manual tem muito poder, na verdade, né? Gurias, quem quiser mandar perguntas, pode mandar. Enquanto isso, eu vou seguir aqui no nosso ping-pong com a Lu. E aí, se aparecer perguntas, eu faço para ela. Vamos fazer de conta que tu vai para uma ilha deserta passar férias, Ai, meu sem o Deus. Gui, só tu. E tu só pode escolher um desses que eu vou te falar, para colocar na mala para passar suas férias contigo. Entre fio fino e fio grosso. Pô, isso aí é muito sacanagem escolher um só. Não dá. Mas eu escolheria o fio grosso. Ai, a Kátia botou assim, ó. Eu reclamava do celular. Meu marido me deu o ótimo. Agora eu descobri que eu que não sei. É, então. Acontece. Kátia,
corre lá, além de todas as dicas que a Lu deu aqui maravilhosas, corre lá no perfil da Bia que tu vai ver, que vai destravar um pouco essa mente que a gente fica, né, procurando alguma outra coisa e não entende o que que é. Vai ajudar a aguçar o olhar. A Beth está dizendo que prefere fio grosso. Eu também, sou Entre do a time agulha nacional e importada, importada. qual que é a tua queridinha do momento? Ah, eu tô usando bastante agora a da Tulip, né? Ah, eu ainda não É, tive a oportunidade de experimentar, mas eu vejo que o pessoal tá amando eu elas, né? Eu gosto muito da Clover, mas aí eu tava fazendo uns trabalhos últimos agora com o fio 26, que é um fio, né, um pouquinho mais fino. E aí eu tô gostando bastante de usar da Tulip, assim. Mas eu tenho um amor bem grande pela Clover. Sempre usei bastante, então tenho, assim, uma queda ali pelas duas. Qual a agulha, quantos milímetros tu usa pro fio 26? Eu uso a 6 milímetros, 5, 6 milímetros, depende. Aí quando é o fio 36, dá pra fazer com uma 6 também. Mas aí tem que ter um pouco mais de técnica, né? Mas quando é um Sim. fio mais grosso, eu gosto a 8 da Clover. Tipo, vou fazer um Uhum, cestão, fazer um tapetão. Eu sinto mais conforto, uhum. sabe? Sim, sim, sim. Entre fio residual e fio premium, qual tu levaria para as tuas férias? Acho que eu levaria o prêmio. Que é férias. Eu Só sempre para não passar trabalhei, né? trabalho. Eu sempre trabalhei com fio residual. Sempre, Sim. sempre, sempre. Desde muito sempre. E aí, de um tempo pra cá, que eu venho utilizando o fio prêmio, né? E aí, tenho gostado bastante. O residual tem o amor de muita gente, porque Tem. ele é maravilhoso, né? Na sua essência, ele é incrível. Mas as possibilidades que o Premium nos dá hoje, né? De ter cartela de cores e outras coisas que diminui alguns perrengues, também muitas vezes compensa, né? Uhum. Mas eu não abro mão de, por exemplo, fazer um tapete todo no fio residual. Eu acho Uhum, que é outra peça, sabe? sim. É outra pegada. Uhum. Então, eu sempre vou defender assim, o fio residual ao máximo, porque foi o que eu sempre utilizei. Gosto também do que tá por Ele trás, é né? maravilhoso. Então, muito difícil escolher residual prêmio. Indica pra gente um filme ou uma série que tem ganhado teu coração enquanto tu faz crochê ultimamente. Ah, então, é assim, né? Série, a gente só vê série bobinha. Então, pra indicar um filme que eu gosto, que eu assisto, que eu assisti, assim, e eu achei muito legal, sempre que passa na TV eu assisto também, é aquele Intocáveis. Não sei se você sabe qual Uhum. que é, Sim. aquele multimilionário que sofre um acidente e tal, e aí ele contrata um ex-presidiário pra cuidar dele, porque ele não sentiu pena É dele, e aí muito surge toda, querido. né, uma história de amizade e de, tipo, Uhum. aproveitar a vida, mesmo, né, independente das circunstâncias. Então é um filme que eu acho bem legal, assim. As gurias estão pedindo para tu mostrar a tua blusa. Ai, Consegue um gente, pouquinho mais para trás? É de quadradinhos. Mas já tem foto dela lá no feed que eu já vi. tem, eu Ou uso no feed ou no sempre. stories. Eu acho que tu já tem, já mostrou ela Ó, outros dias. Maravilhosa. ela é toda de quadradinho. Linda. É o A máximo de minha, vestuário que eu sei fazer. eu tô assim fazendo o vestuário só para mim. Eu sempre digo, às vezes tem gente que pede para ensinar, né? Aham. Mas eu faço só quando tem alguma receita. Essa daqui é da Julinha da Sandália de Ai, que Cedro. lindo. Do Crochelice, é maravilhosa, super fácil de fazer, eu só adaptei mesmo o tamanho, né? Elas, gurias, sempre indicam muito, né? Assim, mostram muito direitinho o que que a gente tem que fazer e tudo mais. E é É isso, as duas blusas que isso. eu tenho de crochê são receitas delas.
Agora, daqui a pouco, tá chegando o frio, daí tá aberta a temporada dos tricôs, eu já tô espiando eles, o que que eu quero fazer, mas também é tudo só Tudo. para moar, É. e às vezes o marido se comporta, ele ganha alguma, mas as gurias já sabem por aqui que ele reclama muito, e então é só se ele se comportar. Ele é filho de costureira, então ele bota os defeitos, assim, ele vê no mínimo Ai, ai, detalhe. desse jeito. Que desafiado. E um livro, tens um livro para nos indicar? Ai, olha, livro, eu também não sou muito de ler, né? Começa aí já o problema. Eu Mas eu vou esqueci de pegar. perguntar antes, agora que eu me Não, dei conta. mas eu tenho um que eu acho bem legal, que todo mundo vai gostar também. Peraí. Ó, se. Porque a gente tá falando de fugir do óbvio, né? Então, fugir do óbvio é Sim. estudar crochê, é estudar os pontos do crochê. E tem esse livro, que são 500 pontos de crochê. Ai, que maravilhoso. Ele tá em inglês, mas assim, quem sabe ler Uhum. receita vai embora, sabe? Bem tranquilo. Ah, legal. Então, um livro que todo artesão tem que ter é esse. Pra Uhum, fugir do uhum, óbvio. maravilhoso. Eu boto sempre, gurias, para quem é nova por aqui. Amanhã nos stories e no feed vai estar as indicações da Lu, com a Ai, arrasou. capa, com indicação de onde vocês encontram, porque eu sei que a gente gosta, né? E a ideia é espalhar o nosso crochê por aí. E a nossa live fica salva tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube também, vai subir Ai, para lá. chique no YouTube. Isso, porque daí todo mundo pode ver, quem gosta de Instagram vê no Instagram, quem gosta de YouTube vê no YouTube, porque a ideia é só a gente curtir, dar risada e ter momentos gostosos proporcionados pelo crochê, né? Porque a gente, aliás, inclusive vocês estão vendo, gurias, eu tô precisando, falando, a Lu vem da maquiagem, tô precisando de um curso de automaquiagem, tá vendo aqui, ó, tá tudo escorrido, já peço desculpas por estar nesse estado, se eu soubesse que tu vinha da maquiagem, eu não tinha nem me maquiado hoje, não tinha nem tentado. Capaz. E já teve um dia que eu vi com o olho grudando, porque deu errado a cola dos cílios postiços, e o olho tava grudando. Depois daquele dia, eu desisti de usar cílios postiços. As minhas tentativas de deixar o meu olho maior, mas agora achei uma vizinha que é maquiadora que disse que vai me dar um curso de automaquiagem para eu não ficar passando vergonha. Arrasou. Arrasou. Mas eu também não gosto de cílios, não, postiço. Eu só botava nas clientes, mas em mim eu odiava usar. Eu adoro cílios grandes, eu só não faço aquele negócio de extensão, porque o meu rosto é oleoso, eu vivo lavando o rosto, e aí dizem que não é legal, né, que cai e tal. Eu acho lindo os cílios grandes, porque tu tem o olho bonito, o olho grande. O meu olho é pequenininho, ele é caído assim, ó, e aí os cílios dão uma... Ai, é verdade. São vaidades bobas nossas, né, que Na verdade, assim, não vai fazer eu só não diferença. gosto que ele incomoda, né? Eu sinto que fica Sim, incomodando, mas eu acho bonito também. Acho bem lindo. sim. Ai, Lu, muito, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua generosidade de compartilhar tantas coisas legais com a gente. Espero que nós possamos ter mais momentos gostosos assim. Ai, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Eu amei a nossa live. Foi uma delícia. Passou tão rápido. Agora que eu sabia que eu tô 19 horas. Passou Passou muito super rápido, rápido. Então, eu verdade. só posso agradecer pelo convite. Amei demais. Ai, muito obrigada. Gurias, vamos tirar um print do nosso brinde. Meu brinde hoje vai ser, eu esqueci, com batom roxo. Se a Lu não tem taça, não tem problema. Tem Olha, só agulha aí, Lu? Ah, vamos de copo, já fomos de caneca também outros dias. Ai, gente, muito obrigada por essa noite maravilhosa junto com vocês. Muito obrigada por todo mundo que participou, que esteve aqui, trazendo, né, suas histórias, compartilhando com a gente. Que bom que o crochê nos proporciona estar num ambiente gostoso e com tanta gente maravilhosa. Um beijo, uma boa noite para todos vocês. Muito, muito obrigada, Lu. Ai, um beijo, gente. Uma boa noite, uma boa semana para vocês. Uma boa semana, é verdade. Tá apenas Verdade. começando. Tchau.